Olá pessoal, hoje na nossa aula de Química nós vamos dar início ao livro 6, tá? E nesse capítulo nós vamos tratar sobre duas partes de cálculos químicos. Daí nós vamos preparar 2 momentos para vocês terem noção da introdução dos cálculos químicos e depois nós aplicarmos na prática as considerações mencionadas na parte 1. Então nessa parte 1 nós vamos tratar sobre a introdução dos cálculos estequiométricos e também trataremos sobre os tipos de fórmulas moleculares, as quais nós vamos poder fazer as observações e como que elas vão estar sendo mostradas e como que os seus cálculos eles podem ter sido apropriados. De antemão, nós trataremos sobre um conceito introdutório que fala-se sobre as leis ponderais, né? Então, tratando sobre esses conceitos, que vamos tratar sobre as condições do que as fórmulas químicas elas podem ser familiarizadas, nós vamos tratar sobre as leis ponderais, né? Que é a lei de Lavoisier, lei de Proust e lei de Dalton, né? Lei da conservação da massa, lei das proporções constantes e lei das condições múltiplas, que foi proposta por Dalton. A conservação da massa, como nós já tratamos lá na etapa de balanceamento químico, é uma condição para que eu possa fazer com que a reação química ela seja obrigatoriamente empregada, da mesma forma em que as proporções elas devem ser constantes, né? Daí também nós já tratamos sobre esse contexto lá, quando falamos sobre essas considerações de leis ponderais, né? Por conseguinte, nós vamos introduzir aqui a lei de Gay-Lussac, né? Que fala então sobre as condições de volumes, ou as formas às quais nós vamos poder participar sobre essas condições, né? Como que o volume ele vai estar participando de uma determinada reação e como então que esse seu emprego ele pode na prática ocorrer. Então, como nós vamos tratar nessa primeira parte sobre a introdução às moléculas, os cálculos de fórmulas moleculares, o que acontece com cada uma daquelas moléculas para que nós possamos chegar na prática a uma fórmula molecular e obrigatoriamente a massa molecular a qual deve estar empregada essa determinada fórmula. Então, algumas moléculas, nós vamos representá-las de acordo com os seus percentuais ou as suas quantidades de átomos que apareçam em questão. Como isso acontece? As moléculas elas são substâncias formadas por não metais, obrigatoriamente, já que elas são unidas por um tipo de ligação específica, que são as ligações covalentes, construídas então, no geral, por pequenas eletricamente neutras, e essas condições elas acabam sendo propostas para esse emprego. No caso dos sólidos, como nós sabemos, todos já estão equilibrados e nessas moléculas estão regularmente dispostas e no seu estado líquido movimentam-se mais livremente. Nas ligações covalentes nós temos que acontece um compartilhamento de elétrons. Eu percebo que os não metais, ou quando eu tenho não metais com hidrogênio, o que ocorre com ele é nada mais do que um compartilhamento de elétrons, quer dizer que eles estão fazendo uso comum do mesmo elétron ao mesmo tempo. É possível formar então até 3 ligações covalentes entre os átomos. Agora vale uma observação. A ligação covalente estabelecida ou não entre metais em uma substância composta é sempre semelhante àquela entre não metais em substâncias simples, né? Considerando o estudo das substâncias químicas como simples ou como compostas, a mesma interação que ocorre em uma ligação covalente com substâncias compostas deve ser o mesmo que ocorre com ligações simples. Algumas grandezas nós vamos aplicar ao conceito de cálculos químicos, tais como massa, tais como volume, os seus empregos, como que acontece cada uma deles e os seus potenciais de conversão. As massas elas serão empregadas sempre em miligramas, quilogramas, toneladas. Em algumas das questões elas devem ser empregadas de acordo com a transformação, né? Ou seja, caso a questão nos traga o emprego da utilização em quilogramas e o peça em gramas, vocês precisam fazer essa conversão, que matematicamente vocês já devem saber disso lá atrás, né? Só que agora nós vamos trabalhar mais diretamente com a unidade em mols, né? Já que nós estamos trabalhando com moléculas, a unidade mais próxima delas deve ser o emprego em mols, né?
E para isso nós vamos aplicar esse conceito de mols ao que nós já trabalhamos e empregamos com o cotidiano. Por exemplo, o conceito de dúzia, né? Nós vamos aplicar que uma dúzia equivale então a 12 ovos, não é verdade? Só que para o nosso caso agora, nós vamos precisar trabalhar com a unidade em mols, né? Então, o conceito em mols vai ser a quantidade de uma substância, também expressa em outras grandezas e também por outras unidades. Como nós vamos trabalhar com o mol e vamos chegar numa fórmula química que se emprega o seu conceito, nós vamos poder também observar a unidade que vai estar relativamente ligada a ela, que é, por exemplo, a unidade de massa expressa em gramas. O cálculo das massas e o que refere-se à unidade em mols vai ser uma relação que eu tenha sobre uma massa respectiva de uma substância, que muitas das vezes nós vamos chamá-las de soluto, por a massa molar dessa mesma substância, a qual também nós vamos aprender a calcular essa respectiva massa. Um mol de qualquer substância molecular sempre apresentará o mesmo número de moléculas. E a esse número de moléculas nós vamos então designar a ele um valor que vai ser sempre constante, que é o qual nós chamamos também esse valor constante de princípio de Avogadro, ou simplesmente constante de Avogadro, que no estado gasoso estará também com o mesmo volume sobre as mesmas condições de temperatura e pressão. Com isso, a massa em gramas dependerá da fórmula que vai ser empregada em cada uma das questões. Ou seja, eu preciso da minha substância para eu poder determinar o número de mols que esteja em questão. Sobre os cálculos estequiométricos, a fórmula molecular vai ser a primeira fórmula que nós vamos tratar. Para então nós decidirmos aqui como que nós devemos calcular a massa molecular, ou então a massa molar de uma substância. Então, nesses cálculos estequiométricos, vamos corresponder aos cálculos de massa e, em alguns casos, de volume das substâncias envolvidas em uma reação química que terão como reação a proporção entre os coeficientes estequiométricos que nós já aprendemos nas aulas de balanceamento de equação. Sejam eles por os métodos de tentativa, pelo método algébrico ou então por o método de oxirredução. Eu tenho aqui, por exemplo, a glicose, né, que é uma substância molecular, e a glicose apresenta massa molar igual a 180 gramas por cada mol. Essa representação é exclusiva para a massa molar, tá? Então, 180 gramas por cada mol é a massa de cada 1 mol de glicose. Quer dizer que todas as vezes que nós tivermos a molécula de glicose, nós teremos 180 gramas. Então, para cada uma molécula dela, equivale a 180 gramas. Essa interpretação, nós observarmos aqui, 180 gramas barra mol, é sempre a representação de 1 mol apenas. Então, quando nós empregarmos o conceito de mol, esse mol representa a quantidade de apenas uma. Caso a questão nos peça 2 mols de glicose, ou até na própria fórmula apareçam mais que 1 mol de glicose, você deve empregar esse conceito ao número multiplicado. Ou seja, aqui eu sei que 180 gramas equivale a 1 mol, mas se aparecerem 2 mols, vão ser 180 vezes 2 para cada 2 mols. E essa representação aqui ela deve sair, né? Então, como é que eu posso estabelecer aqui essa formação da fórmula molecular da glicose? Então, na fórmula molecular da glicose aparecem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, ou seja, C6H12O6. São essa distinção aqui que as formas às quais nós vamos obter a fórmula da glicose, nós vamos chegar nesses 180. Isso quer dizer que um dado importante na tabela periódica que nós vamos precisar para a utilização aqui vai ser a massa atômica dos respectivos átomos que formarem as moléculas. Tais como, eu sei que na molécula da glicose existem 6 átomos de carbono. Vou na tabela periódica e observo que a massa do carbono são 12. Então, se a massa de um átomo de carbono equivale a 12, e na fórmula da glicose existem 6 átomos de carbono, quer dizer que eu vou multiplicar a massa de um carbono por 6, porque é a quantidade que aparece. Então, fica 12 vezes 6. A massa do hidrogênio equivale a 1. E aqui na fórmula da glicose aparecem 12 átomos de hidrogênio. Então, eu vou pegar a massa de um hidrogênio e multiplicar por 12, porque é a quantidade de vezes em que aparece na fórmula da glicose.
E o oxigênio aparece 6 átomos, a massa deles são 16. Então eu pego a massa de um átomo de oxigênio, que equivale a 16, e multiplico por 6. Multiplico a fórmula, depois adiciono as massas respectivas de carbono, hidrogênio e oxigênio, e assim consigo chegar em 180. Tá? Então a fórmula molecular apresenta os elementos e a quantidade de átomos de cada um deles contida numa molécula de substância. Nós vimos nas aulas de balanceamento que há uma descrição, uma interpretação para o que acontece com esses números que acompanham os elementos químicos. Né? Esses números que aparecem aqui, 2 e 6, eu vou chamá-los de índices, e os índices indicam a quantidade de átomos que aparecem naquela respectiva substância. Quer dizer que nesta fórmula aqui existem 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. A massa molar desse átomo deve ser representada por a quantidade de vezes em que apareça o átomo na substância. Então, se a massa de um átomo de carbono é 12 e aqui aparecem 2, eu vou multiplicar 12 vezes 2. E o que é que acontece com os elementos? Em qualquer circunstância, sem exceção a isso, os elementos químicos serão adicionados. Então, quando eu resolver a multiplicação da quantidade de átomos que aparece vezes a sua massa atômica, eu vou adicionar os elementos, ou seja, 12 vezes 2, 24, mais 1 vezes 6, que vão dar 6. Ou seja, a massa molar de C2H6 vai equivaler a 30 gramas por cada mol. A unidade da massa molar vai ser sempre essa, gramas por mol. A massa atômica vai ser representada por unidades. Só que nós vamos fazer uma representação, uma ligação dessas unidades de massa atômica por, então, a sua respectiva unidade de massa, que vai ser as gramas, né? Então, para nós tratarmos de massa molecular, eu vou tratar de gramas. Quando eu tratar de massa molar, eu vou tratar de gramas por cada mol, porque, por exemplo, 30 gramas é o equivalente a 1 mol de C2H6. Então, podemos definir que forma molecular da seguinte forma. É a forma que vai indicar os elementos formadores de uma certa substância e também o número exato de átomos de cada elemento que pertence à molécula em questão. Digamos que eu tenho aqui a molécula de etano, né, C2H6, e que nela aparecem 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Alguns exemplos nós podemos interpretar essa questão. Vejam o seguinte: eu tenho aqui 1 mol de CO, né, de monóxido de carbono, um óxido neutro. Em 1 mol de CO contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E lembre-se que esse valor é fixo e ele não muda. Tá? Na verdade, esses valores são fixos, eles não mudarão. Né? Principalmente o primeiro, porque equivale ao princípio de Avogadro, né? A constante de Avogadro. Quer dizer que qualquer mol de qualquer substância, seja ela CO, seja ela O2, seja ela H2O, seja ela CO2, todas elas vão conter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E essa unidade de moléculas ela também pode variar. Eu posso fazer essa equivalência a moléculas, posso fazer essa equivalência a átomos, posso fazer essa equivalência a íons, a entidades de massa atômica. Então, em qualquer circunstância, 1 mol sempre vai conter isso aqui. 1 mol sempre vai ocupar 25 litros nas condições normais de temperatura e pressão. O que é que vai variar então? A massa molar, por exemplo, do CO equivale a 28. E de onde vem esse 28? 12 gramas, né, do carbono mais 16 gramas do oxigênio. 12 mais 16, 28. Vejam que a única coisa que diferencia vai ser a massa. A massa, por exemplo, do oxigênio equivale a 32, visto que a massa de um átomo de oxigênio equivale a 16, e como aqui aparecem 2 átomos de oxigênio, vou multiplicar 16 vezes 2, que vai equivaler aqui a 32. Prestando atenção aqui na reação de combustão, por exemplo, do monóxido de carbono, nós vamos poder observar o seguinte. Na equação, nós vamos ter CO mais O2 produzindo CO2. Balanceando a equação, eu vou ter 2 mols de CO2 de monóxido de carbono e 1 mol de oxigênio reagem para produzir 2 mols de dióxido de carbono.
Proporção molecular: 2 moléculas de CO, 1 molécula de O2 e 2 moléculas de CO2. Proporção molar: 2 mols de CO, 1 mol de O2 e 2 mols de CO2. Vejam que é muito importante nós agora pegarmos o que nós aprendemos lá no balanceamento e adicionarmos aqui aos cálculos químicos. Se os balanceamentos não forem feitos ou se os balanceamentos forem feitos erroneamente, o cálculo estequiométrico com certeza dará errado. Então, primeiro, algumas questões vocês vão precisar balancear. Outras questões já estarão balanceadas. Então, vai ser mais interessante que nós percebamos então se a equação já está ou não balanceada. Proporção volumétrica, né, para cada 1 mol de CO equivale a 25. Como aqui na proporção molar existem 2 mols, eu vou multiplicar esse valor, né? 2 vezes 25, 1 vezes 25 e 2 vezes 25 também, porque essa proporção, veja no slide anterior, equivale a apenas 1 mol, tá? 1 mol ocupa isso daqui. Se essa quantidade de mols aumentar, consequentemente, esse valor também deve aumentar. Proporção em massa: 1 vezes 32, né, o que aparece aqui, 1 vezes 32 e 2 vezes 44, a quantidade de vezes em que aparece cada uma dessas questões. Então, cálculo da fórmula molecular a partir de uma fórmula mínima, né, que também nós vamos chamar de fórmula empírica. Uma maneira para nós determinarmos esse tipo de fórmula pode ser feita a partir da fórmula mínima calculada posteriormente, multiplicada por um valor de N, né? Onde N vai ser o número de mols, né, que vai ter como base a massa molecular de uma substância já em questão. Ou seja, N vai indicar o quociente entre a massa molecular e a fórmula mínima, onde N, né, nós vamos empregar como número de mols, vai ser igual à massa em questão da substância que nós devemos estar empregando e a sua respectiva massa molar. Observe, né? Eu tenho aqui uma fórmula, né, do ácido ascórbico, vulgarmente chamado de vitamina C, em que sabemos que sua fórmula mínima é C3H4O3, né? E sua massa molar é de 176 gramas por mol. Aí eu coloquei aqui as massas atômicas que são respectivas de cada um. Como que nós vamos extrair a fórmula molecular a partir então, da fórmula mínima? Coloco aqui um parênteses, né, na fórmula mínima e multiplico por N, né? Ou seja, N vai ser o resultado a partir dessa fórmula aqui. Pego a massa, divido por a massa molar e então encontro o número de N, que aí eu vou poder calcular essa condição. Observando aqui, olha, a massa, né, molar da fórmula mínima, vamos chegar em 88, né? Visto que aparecem 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Observem aqui, C3H4O3. E que a massa do ácido ascórbico é 176 gramas. Então eu preciso utilizar dessa massa, né, vai ser 176, e então encontrar o que eu possa extrair da massa molar da fórmula mínima, né? Então a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio são 16. Então calculo aqui a massa da fórmula mínima, né, que vou chegar em 86 e vou pegar os 176 gramas, que foi então a massa em questão, e encontrar aqui o número de N, né? Então 176 posto em questão e 88 é a massa molar da fórmula mínima do ácido ascórbico. Encontrei aqui o valor de N. Então quer dizer que a fórmula molecular vai ser igual à fórmula mínima dentro do parênteses vezes N. Então quanto vale N? 2. A fórmula molecular vai ser a fórmula mínima vezes 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Quer dizer que a fórmula molecular do ácido ascórbico é C6H8O6. Então a fórmula mínima vai indicar a fórmula molecular, mas nós precisamos encontrar o número de mols em que existe na fórmula mínima para eu poder encontrar a fórmula molecular a partir dela. Olha ela aí, então o que é que acontece?
A partir das fórmulas mínimas, nós vamos encontrar a fórmula molecular de qualquer substância. Percebam, glicose, né, massa molar 180 gramas por mol, e aqui tem a fórmula mínima, né, CH2O. Então, pego aqui essa fórmula mínima, encontro a massa molar da fórmula mínima, pego a massa em questão, né, que é a massa molar da fórmula mínima, a massa molar da fórmula mínima em questão, então divido por o valor da massa molar da fórmula mínima, né? O acetyleno do mesmo jeito e o benzeno do mesmo jeito. Aqui eu vou encontrar 180, né, dividido por 90, que é a massa molar aqui da fórmula mínima, né? E aqui encontro a fórmula molecular de qualquer substância. Aqui, para a glicose, né, 180 gramas, eu tenho a massa molar dela que vai ser equivalente a 30, né? Então 30 vezes N igual a 180, quer dizer que N em questão aqui equivale a 6, né? Então, já que a fórmula mínima da glicose é CH2O, então C vezes 1, 6, H vezes 6, 12, H que equivale a 2, vezes 6, 12, e oxigênio que é 1 vezes 6, 6, né? A fórmula da glicose é C6H12O6, né? Para cada uma dessas questões, nós primeiro devemos encontrar a massa molar da fórmula mínima, né? Depois pegar a massa molar em questão e aí encontrar o seu respectivo número de mols para eu poder empregar na fórmula em questão, né? Cálculo da fórmula molecular a partir da fórmula centesimal. Então, a fórmula centesimal é aquele percentual que eu tenho de cada um dos átomos que estejam envolvidos na questão. Por exemplo, determinar a fórmula molecular do etano, sabendo que a sua massa molar é de 30 gramas por mol, e na molécula do etano existe 80% em massa de carbono e 20% em massa de hidrogênio, sabendo que as massas de hidrogênio e carbono é 1 e 12, respectivamente. Eu tenho aqui a fórmula estrutural para o etano, né? Então, para a composição centesimal, eu vou converter essa massa percentual em massa em gramas, né? E pegar todo o seu percentual e dividir por a sua massa atômica. Todas as vezes que nós formos determinar a fórmula molecular a partir da fórmula centesimal, eu vou precisar do percentual e vou então dividir por a sua respectiva massa atômica, tá? E daí aqui eu pego e encontro o resultado, né, que é 80 dividido por 12, né, 80 que é 80% aqui, dividido por 12 que é a massa do carbono, 20 que era os 20% de hidrogênio dividido por 1, né? E aí eu vou pegar a quantidade de matéria, né, que é equivalente aqui, e todas as vezes o que é que vai acontecer? Eu vou ter que obter o menor número inteiro possível, né? E aqui encontro a fórmula mínima, né, que é CH3, e aí procedo como se fosse continuando, encontrando a fórmula molecular de acordo com a sua fórmula mínima, né? CH3 encontra-se a massa molar da fórmula mínima, pego então a massa molar respectiva da molécula, encontro o valor de N e aqui encontro a fórmula molecular para qualquer substância, né? Uma curiosidade, né? Quando uma nova substância é descoberta ou então sintetizada, quer dizer artificialmente, sua massa molar pode ser calculada por vários processos. Se a substância é um gás ou um vapor, a massa molar M pode ser obtida com o uso da equação de Clapeyron, né? Que vai então ser empregada no comportamento físico dos gases. Pressão vezes o volume vai ser igual a massa da substância sobre a massa molar, vezes a constante, que é R, vezes a temperatura. Se a substância é um líquido, né, que então pode ser vaporizado, sem se decompor, também podemos empregar a equação de Clapeyron, que então é a equação de um gás ideal, né? Esses cálculos estequiométricos também podem ser estipulados a eles algumas regras, tá? A primeira dela é que nós devemos escrever a equação química mencionada no problema. Ou seja, digamos que a questão obteve o seguinte: um mol de glicose entrou em combustão com um mol de oxigênio, produzindo gás carbônico e ar. Essa questão textual vocês vão ter que escrever em forma de equação, né?
associar a fórmula da glicose, a fórmula do oxigênio, a fórmula do gás carbônico, a fórmula da água e obter uma equação. No segundo passo, nós vamos balancear a equação, acertando os coeficientes, e por último, utilizar uma regra de 3 entre os dados e a pergunta do problema. Essa regra de 3 ela pode ser simples ou pode ser composta, vai depender então dos dados que estejam em questão. Quantidade de matéria, vezes a quantidade de matéria, uma relação própria, Aí a questão é qual a quantidade de matéria de álcool etílico, C2H6O, que deve se reagir com 12 mols de gás carbônico, supondo uma reação de combustão completa. Então, eu pego aqui os dados em questão, que é a fórmula do álcool etílico, C2H6O, mais oxigênio, gás carbônico e água, e a relação que eu quero na questão é exatamente do álcool e de gás carbônico. Então, o oxigênio e a água vão nos servir só para nós balancearmos a equação. 1 mol de álcool etílico, produzindo aqui 2 mols de gás carbônico. Percebam que os dados dessa primeira linha do cálculo estequiométrico deverão ser aqueles dados obtidos na questão. São dados que são fixos, que são provenientes do balanceamento. Como eu quero a quantidade de álcool, X, para cada 12 mols de gás carbônico, resolve isso com regra de 3. Matematicamente, vocês encontram esse valor aqui rapidinho. O volume do mesmo jeito, nós já vamos precisar entregar uma fórmula, que é a fórmula de um gás, a fórmula geral dos gases, pressão, volume e temperatura, e daí nós trataremos quando nós chegarmos em equação de gases. Vamos lá. Vocês vão precisar fazer uma pesquisa, e na aula online vocês vão precisar me mostrar, certo? Sobre o que indica a fórmula molecular e como posso dizer sobre a fórmula molecular em relação à respectiva fórmula mínima, tá? Na próxima aula nós trataremos sobre outros conceitos de fórmulas químicas, como que as fórmulas elas aparecerão e como que nós vamos poder incluí-las juntamente com a fórmula molecular, atravessando a fórmula mínima e das fórmulas percentuais. Fica a pesquisa aqui para vocês realizarem e até o nosso próximo vídeo.